Good morning, seventh grade, tudo bom? Sétimo ano. Vamos lá, então. Já mandei a primeira atividade da semana, que era botar em dia o que não estava em dia, porque avisei, né? Vamos ter uma atividade importante para fazer durante a semana. Pois então, chegou a atividade importante. Era muito importante que vocês tivessem realizado a página 50 ali para reconhecer algumas atividades e tudo mais, porque a atividade que vocês terão a seguir é uma atividade que vai ser avaliativa, então vai ter uma pontuação ali, tá? Vou deixar descrito ali depois ali para você certinho, mas deve ser um pontinho, tá? E é escrita, tá? Então eu peço que vocês tenham maior cuidado, assim, revisem, olhem de novo. É claro que se ficar muito difícil, muito ruim, eu peço para refazer, digo para vocês o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar, sem problema. Mas é bem importante que seja realizado, tá? Bem importante realizar, certo? Ajustar, a gente vai arrumando. Não tem problema, tá? Se precisar escrever mais uma vez, às vezes não tem problema. A gente faz de novo, até ficar bonito, até ficar legal, tá? Até tu conseguir ganhar um pontinho inteiro, tá? É isso, tá, gente? Na verdade é isso. Eu quero dar um pontinho para todos, né? Mas às vezes precisa ajustar, arrumar, pra que realmente valha aquele um pontinho, tá? Então, a gente estava na página 50. Ok, lembra sempre, né? Pega o teu livrinho lá, Pipo. Pegou o livrinho? Ok, tá? Eu tô na 51 agora. Have your say. Have your say quer dizer, agora é a tua vez de falar. Essa é a ideia. Esta é a ideia. Agora é a tua vez de falar, tá? Então a gente tem algumas perguntinhas ali que vão alinhar, não a nossa conversa, mas assim o teu pensamento para a escrita, tá? Porque na sequência, primeiro tu fala, depois tu escreve, tá? Mas o detalhe é que a gente não tem pares para conversar, para falar, então vai ser feito a respeito. Eu vou adaptar, né, a atividade e vai ser feito a respeito de vocês mesmos, tá? E quem vai interagir com vocês nessa escrita serei eu, enfim, né? Tá? Então, assim, ó. You're going to talk about to your classmates about what couldn't you do when you were a child that you can do now. Ok? Follow the steps. Então, a ideia é falar sobre as atividades que que tu não podia fazer, tá? Que tu não podia fazer quando tu era criança. E agora tu pode. Tinha coisas que quando tu era criança tu não podia fazer, ou porque não tinha habilidade motora, física, ou porque os pais não deixavam, tá? Isso é contigo, tu que escolhe, tá? Mas agora tu pode, ou porque os pais agora deixam, ou porque agora tu tem habilidade física para fazer, tá? Por exemplo, virar estrelinha, talvez tu não conseguisse quando era criancinha e hoje tu consiga. Pode ser uma coisa. Ou então andar de bicicleta sem as rodinhas, talvez quando tu era. Talvez, né? Porque tem criança que consegue. Talvez quando tu era pequeno, criancinha, tu não conseguisse. E hoje tá super tranquilo, quase como andar com as suas próprias pernas. Tá? Então tem coisas e coisas, tá? Ou isso daí eu tenho certeza. Quando tu era criancinha, tu não conseguia ler e escrever. E hoje tu consegue. Tá. Então vocês falem das atividades que vocês preferirem. Podem utilizar estas aqui, inclusive, que a gente citou na última aula. Por exemplo, guardar a louça, escolher a própria roupa e assim por diante, tá? Pode utilizar aquelas lá também, não tem problema, tá? Lembra que could, podia. Can, posso, consigo. I can, eu posso. Eu podia. I could. Eu podia, tá? Lembrem-se, vai ter que usar essas estruturas, tá? Então ali, ó, tem três perguntinhas na letra B. Três perguntinhas na letra B. How old were you when you couldn't do the action? How old were you? Quantos anos tu tinha quando tu não conseguia fazer esta ação? People, isso aqui é só para anotar por enquanto, porque tu tem que fazer um pequeno textinho, tá? Quantos anos? Pensa na ação. Primeira coisa, pensa na ação. Segunda coisa, quantos anos tu tinha que tu não conseguia fazer essa ação? Where were you? Onde tu estavas?
Tá? Aonde? Isso era na tua casa? Era no sítio? Era na piscina? Era no parque? Era na escola? Aonde era? Tá? Why is or was the activity important to you? Por que essa atividade que tu escolheu é importante ou era importante para ti? Tá? Tem que ser uma atividade então que seja relevante na tua vida, tá? Então, por que isso era importante que tu soubesse fazer ou até hoje é importante ou era naquele tempo e agora nem faz tanto sentido, tá? Na letra C é dado algumas dicas, tá? Write everything. Escreve tudo de ideia que tu tem, escreve. Focus on keywords. Foca naquelas palavras-chave. Por exemplo, tu sabe que tem que usar o can ou que tu tem que usar o could. O nome da atividade em inglês tem que saber, tá? Se tu não sabe, pesquisa, pergunta, né? Discard unimportant phrases and details. Descarta aquelas ideias que fogem do que é o teu foco, tá? Don't write articles and prepositions. Agora não é hora, nesse primeiro momento que tu tá pensando, não é hora de ficar pensando, será que tá certo gramaticalmente? Será que eu escrevi certinho? Agora não é hora. Daqui a pouco mais vai ser importante a gente corrigir isso. Primeiro pensar para escrever. Essa é a ideia, tá? Create a mental picture. Cria uma figura mental do que é o que tu vai escrever, tá? If you want to draw. Se tu quiser, até desenha, tá? Write fast. Escreva rapidamente, sem se importar muito com os detalhes e tudo mais, mas para te ter as ideias, para elas não fugirem de ti, tá? Daí dá umas dicas ali de alguns símbolos que podem ser importantes para te usar, mas não são necessários. Enfim, tu usa só se tu quiser, tá? Fui lá na 52, porque continua a atividade, tá? Então, essa primeira parte ali que é descrita na página 51 é como tu ajustar as ideias. Tem 3 perguntas, tu deve responder as perguntas e ter uma ideia do que tu vai escrever, tá? Na 52 ali, ó, put it on paper. Coloca isso no papel. Agora sim a gente vai começar o processo de escrever, tá? How to write your summary. Vou na número 2, tá? Ai, ali tem umas perguntinhas ali. As perguntinhas até vou fazer a leitura com vocês, mas talvez nem todas façam sentido para vocês. Mas não tem problema se não fizer sentido para vocês, respondê-las. Tudo certo, tá? O importante é aquelas 3 primeiras lá da 51. Tá? A letra A. Is this story representative of my community and my culture? Essa minha história é representativa da minha comunidade, do lugar onde eu moro, ou da minha cultura como brasileira, enfim. Letra B. Is the story funny, exciting or sad? Essa história é engraçada, empolgante ou triste? Is this story different from all the other? Essa história é diferente das outras histórias, das outras pessoas? Talvez tu não consiga responder todas elas, mas né, alguma coisa para te pensar a respeito, tá? How to write your summary. Como escrever, então, o teu resuminho das tuas respostas. Na verdade, vai ficar um textinho pequenininho, tá? Vou pedir assim, ó. Até vou pedir, sim. Mais ou menos, tá? Pelo menos na tua historinha, tá? 40 palavras, no mínimo. Quem quiser escrever mais, pode. Mas 40 palavras para te contar um trechinho lá do que tu conseguia fazer, que tu não conseguia. Se tu precisar botar mais de uma atividade, pode, tá? Dá pra fazer. How to write your summary. Start your summary with an introduction about the person you interviewed. Então, começa o teu resumo com uma introdução da pessoa que tu tá apresentando. Então, tu vai falar sobre ti mesmo, tá? Here's some information you can include. Algumas informações que tu pode incluir. Your classmate's first name. Então, primeiro nome. Vai ser o teu próprio primeiro nome, tá? Place of birth. Lugar de nascimento. Place of residence. Lugar que tu mora. Age. Tua idade. Então, se apresenta. Primeira coisa. 2. Read your notes and start planning. Leia as tuas anotações e comece a planejar o que tu vai escrever. Underline the principal ideas. Sublinha as tuas ideias principais. Cross out unnecessary information. Se tem informação que é desnecessária, não precisa utilizar. Simples assim.
Letra C. Include important information you remember, but is not your notes. Se tu lembrar de algum detalhe importante, agora é a hora de anotar. Ainda dá tempo, tá? 3. Rewrite ideas forming sentences. Reescreva as ideias, agora formando, pensando nas frases, como é que escreve em inglês. I couldn't, no caso, né, quando eu era pequeno, I couldn't ride a bike. Eu não conseguia andar de bicicleta. I couldn't ride a bike. Tá? Vai formando as frasezinhas agora. Start the first sentences, use the person's name. Começa utilizando o primeiro nome da pessoa. Como vocês não estão escrevendo sobre outra pessoa, pode botar I, tá? Não precisa botar o nome da pessoa, não, porque eu sei que é sobre você, tá? Letra B. Use connectors. Usa os conectivos. And quer dizer e. But, mas. However, contudo. E outros, se necessário. And time expressions. Expressões de tempo. Before, antes. After, depois. When, quando. Finally, finalmente. To put sentences together. Esses conectores são para juntar as frasezinhas de vocês, tá? Letra C. Use your own words and only add details if it helps to make the idea clear. Usa tuas próprias palavras e adicione detalhes se ajudar a deixar a ideia clara, tá? When you finish rewriting, read your work and check if you can divide into paragraphs using this criteria. Quando tu terminou de escrever, isso aqui é um projeto de como escrever teu pequeno textinho, tá? Quando tu terminou de escrever, olha, se é possível tu dividir ele em parágrafos. Como é que eu vou saber se ele é possível dividir em parágrafo? Letra A. Each paragraph needs to contain one general idea. Esse último item não é obrigatório, tá? Mas se precisar, se tu notar que dá para separar em blocos de ideias, é parágrafo. The first sentences of a paragraph needs to explain this general idea. A primeira frase do parágrafo precisa explicar a ideia geral do que vai ser falado. Letra C. The other sentences can be examples and arguments and facts to support the idea. As outras frases podem ser exemplos ou argumentos dos fatos que são apoiados no texto, tá? That's it. Na 53, tá? Tem algumas dicas, na verdade são dicas assim, quando tu tá escrevendo pra internet, cuidados que tu tem que ter. Isso é importante pra tua vida, tá? Então diz ali, ó, as comunidades online são espaços de visibilidade mundial. Sendo assim, o postar online é preciso tomar cuidados para não se expor. E expor a tua família também, gente, tá? Quando a gente é menor de idade, tudo que tu fazes online, quem responde é o pai e a mãe, tá? Então isso é muito pesado, muito forte, tá? Então não é só tu, é toda a tua família, tá? Então primeira dica, proteja sua conta online com uma senha forte que seja difícil de ser copiada. Preserve sua identidade, não compartilhando detalhes pessoais. Não compartilhe experiências que possam causar constrangimentos a você ou a outras pessoas. Lembrando-se de que seu post é público e poderá ser lido por qualquer pessoa. Não adicione desconhecidos à sua lista de amigos e só aceite pedidos de conhecidos. Não faça críticas pessoais a nenhum usuário, mesmo que você não curta algum comentário. Seja amigável, respeitando as regras do site. Se estiver respondendo uma pergunta, seja objetivo, não fuja do tema. Se desejar falar sobre outro assunto, crie sua própria pergunta ou outra postagem. Dê sua própria opinião ou compartilhe suas experiências pessoais. Não copie a ideia dos outros, das outras pessoas. Ao terminar, lembre-se de desconectar do website, tá? Então, é dica sobre escrever um post na internet, tá? A gente tá escrevendo aqui pra teacher, mas às vezes acontece da gente querer escrever algum post, então isso é muito relevante, que a gente tome cuidado com os nossos dados, com o que a gente escreve, que a gente seja educado, porque o que fazem, que tu acha que não é legal ser feito pra ti, a gente não faz pros demais, certo? Então, como eu falei pra vocês, atividade vale 1 ponto, 40 palavrinhas... Pelo menos 40 palavrinhas. Passa muito rápido, gente.
Fala o que tu não conseguia fazer e o que tu consegue fazer agora. Dá bem pra falar mais de uma atividade se tu quiser, se tu conseguir nessas 40 palavrinhas, porque é bem pouquinho. Não esquece de se apresentar, dizer teu nome, tua idade, onde tu mora, tá? Não precisa dar endereço, porque isso também não é necessário, tá? Mas tu tem que dizer, eu moro em Porto Alegre, eu moro em tal cidade, eu moro no bairro tal, certo? So, vou esperar vocês, tá? Kisses, people, bye bye.